Olá, aqui estamos para um encontro de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O nosso encontro de hoje objetiva estudar o capítulo de número 16. O livro chega no seu meio, está no meio do livro, e há, como eu costumo sempre me referir a esse capítulo, uma espécie de um freio de arrumação, como que para que a viagem pudesse seguir, se faz então agora útil ter uma abordagem que é bastante rica, no sentido de nos trazer considerações a respeito de muitas dúvidas que as pessoas costumam externar quando nós estamos falando sobre o assunto mediunidade, que vem a ser a influência percebida, experimentada fora dos ambientes das reuniões mediúnicas. Todo mundo sabe que a mediunidade não é algo criado pelo espiritismo. Não, as manifestações espíritas, elas efetivamente se perdem na história da humanidade. Por mais recuada seja a nossa análise, nós veremos que há sempre referências a respeito da existência de fenômenos mediúnicos. O que o espiritismo dá é um sentido para estas atividades e, evidentemente, traz para aqueles que a elas se dedicam dentro de uma certa predisposição, dentro de uma certa organização, traz um grau de responsabilidade muito grande. Nós veremos agora como é que essas manifestações se dão, como é que o envolvimento com a realidade espiritual ocorre a partir de situações do cotidiano. André Luiz, Aulus e Hilário estão se dirigindo para uma casa onde teriam uma atividade de estudos. É dentro daquele programa que eles traçaram e que o livro nos apresenta com detalhes. Pois bem, era uma noite, o cair da tarde, o início da noite, em que eles constatam um número muito grande de pessoas nas ruas. O dia havia sido muito quente, e eles, aqueles que estavam buscando as ruas, certamente queriam usufruir um pouco de uma temperatura mais agradável. O fato é que eles têm a atenção despertada enquanto se locomovem de onde estavam para o local de estudos que desenvolverão, eles têm a atenção despertada para um incidente que envolve dois guardas que tiravam de um restaurante popular um homem maduro, extremamente embriagado. Ele, ao ser retirado do ambiente, voltava-se contra os policiais e falava palavras rudes, protestava, porque certamente entendia que estava usufruindo algo do qual não poderia ser afastado. É o Aulus quem chama a atenção deles e diz: observem este nosso irmão infeliz. E como não havia muita distância, né, para que fosse observar, eles se aproximam e veem aquele homem retirado de dentro do restaurante abraçado por uma entidade da sombra. Esta é a expressão utilizada por André Luiz, que, como um polvo, aqui também a imagem é muito feliz, mas é muito feliz mesmo, porque rapidamente nós temos a figura do polvo,
como se aquele polvo estranho o envolvesse. E o que chama a atenção de André Luiz e que faz com que ele nos registre tal impressão é que o indivíduo reencarnado e a sombra, a entidade que o acompanhava, o envolvia, também se mostrava alterado pelos fluidos decorrentes da absorção da bebida. É uma coisa muito interessante, né? As mesmas perturbações que o encarnado estava revelando, o desencarnado também estava. E isto chamou a atenção. Como o carro de polícia sai, eles não puderam ampliar a observação, exceto isto, né? O Hilário aproveita, então, para fazer uma colocação que vai justificar todo o capítulo, né? O capítulo se denomina Forças Viciadas, e nós veremos agora exatamente como é que essa categoria, a dos vícios, acaba por atrair uma companhia de natureza espiritual para aqueles que a elas se entregam. É a observação que o capítulo apresenta, né? Nós vamos, então, perceber que, diante da colocação feita pelo Hilário, o assistente Aulus os convida a aproveitar um pouco o tempo de que eles se dispunham. E diz, olha, vamos ver os registros que nos apresenta o ambiente. Que tipo de registro? A casa, segundo eles, era uma casa que estava repleta, muita alegria e muita gente. Eles transpõem o ingresso e, de cara, experimentam um indizível, um indefinível mal-estar. É como se eles tomassem um choque proveniente das vibrações que aquele organismo oferecia. Havia fumantes e bebedores inveterados, mas junto a eles, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Então, o quadro demonstrava para eles não apenas o que o ambiente físico retrataria para qualquer um de nós que ali adentrasse, né? É comum, porque também nós temos o hábito de frequentar lugares que são tomados por pessoas, e nesses lugares, muitas vezes, as pessoas estão bebendo, estão se divertindo, estão eventualmente tomando suas refeições. Hoje, infelizmente, não é possível que as pessoas em tais ambientes fumem, em decorrência de toda uma legislação que veda que as pessoas possam fumar em ambientes coletivos. Aliás, as restrições são inúmeras. Aqueles que hoje têm o hábito de fumar precisam se isolar, porque há como que uma barreira colocada por todo o ambiente, no sentido de que esta conduta não se repita de forma pública, de maneira coletiva. Percebam vocês que, à época em que o livro foi escrito, esta era uma barreira inexistente. Eu já tive pessoas fumando na sala de aula, seja assistindo a minha aula, e para isso eu pedia permissão, se eu não me incomodava com cigarro, eu só colocava a objeção, sempre coloquei, quando havia ar-condicionado.
Então, eu dizia, olha, desculpa, mas se você não tiver como controlar, só me dá um toquezinho que está saindo e eu vou entender que você não conseguiu conter aí a necessidade de fumar. Vá fumar no corredor, porque também era possível isto. E em relação ao fumar, também já tive viagens em que as pessoas fumavam, seja de ônibus, seja até mesmo no avião, enquanto estava taxiando, no ar não, mas enquanto estava ali esperando para decolar, as pessoas podiam fumar naturalmente. O ônibus era efetivamente uma coisa tranquila, tranquila. Eu só não via, e nunca pude assinalar isso, pessoas tendo acesso ao cigarro ou em ambientes de natureza religiosa, exceto em terreiros de Umbanda, porque aí existem entidades que se apresentam, inclusive, fumando, e aplicam os passes que dirigem aos assistentes, aos que pedem, usufruindo exatamente de cigarro, de charuto. Essa foi a única exceção. Numa casa espírita, nunca vi. Na igreja católica, pelo menos aquelas que eu tive a chance de frequentar, os sacerdotes fumavam, e muitos deles fumavam até no início, antes do início da atividade que teriam que desenvolver. O fato é que está num ambiente em que essa é uma regra, todo mundo pode. O que se torna para nós a exceção? Ver que ao lado daquelas pessoas estão outras. Saindo do ambiente, o primeiro caso nos mostrou um homem que reproduzia a sua embriaguez e que o desencarnado espelhava como se fosse ele, que também estivesse ali. Eles não narram notícia, não dão a notícia, mas tudo nos mostra, porque era um povo a envolver aquele homem, que o ser levado pelo veículo tenha também conduzido, da polícia, tenha também conduzido o espírito, que não precisaria, não estaria retido por absolutamente nada. Quem está sendo tirado dali, certamente pela desordem, pela postura que está adotando, é o encarnado. Mas o desencarnado acompanha. E isto é revelador, então, dessa simbiose, né? Continua André Luiz descrevendo que, conforme as baforadas eram arremessadas ao ar e aquecidas pelo calor dos pulmões, nós, disse ele, víamos aquelas pessoas encontrando alegria e alimento. Assim como dos alcoólatras, haviam espíritos absorvendo o hálito que decorria daquele consumo. Vem a importante e primeira grande lição que o Aulus vai nos oferecer. Muitos desses nossos irmãos que já saíram da encarnação se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que eles se cosem, isto é, se costuram, se imantam aos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nestes costumes pelos quais acabaram se vinculando. Então, é como se eles se costurassem, se envolvessem aqueles que bebem, aqueles que fumam, nos dois casos que nós estamos examinando. Vem, então, a pergunta do Hilário, que seria uma pergunta que qualquer um de nós certamente faria e que muitas vezes nos é dirigida por quem tem dúvida. Mas por que mergulhar dessa forma num prazer que é do corpo? O que leva essas pessoas
a tomarem essa atitude. Então, a explicação do Aulus é de absoluta riqueza, né? O que a vida começou, a morte continua. Olha a lição numa frase que fica solta. Ele vai continuar o raciocínio, mas ele chama a atenção para nós, deles, para esse tipo de observação. O que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoção que os localiza na vizinhança da animalidade. É um tipo de emoção, não é uma necessidade que decorre do corpo físico que eles não dispõem mais. Não é como nós costumamos ouvir de técnicos que analisam as viciações, sejam elas de que natureza for, que o organismo físico cria a dependência e que não é fácil, sem algumas regras, sem algumas intervenções, sem a medicação que parece a mais adequada, sem até mesmo ministrar doses menores daquele elemento tóxico, fazer o que se chamaria, numa linguagem fácil de compreensão, o desmame. Então, ele vai deixar de lado, mas eu preciso cuidar para que isso se faça aos poucos, porque ele vai experimentar problemas, desequilíbrios, já que isto traz para o corpo o que nós chamamos, então, a dependência química. Mas o Aulus não coloca as coisas por essa forma. Ele nos diz da dependência emocional, porque o físico já não é mais presente. São pessoas que deixaram a existência física. Entretanto, estão ali a depender do hábito de outros para manter a sua própria emoção, para manter o seu equilíbrio, entre aspas, desequilibrado. Não obstante terem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram. O que significa que aquelas pessoas que ali estavam não eram pessoas que nunca haviam comparecido a esse ou aquele templo, exteriorizando uma fé através das suas práticas, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares aonde pode nutrir, e aparece uma segunda expressão. A primeira, emoções, agora a segunda, as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como uma coruja que fugisse à luz. Então, primeiro ponto para a gente guardar é o ponto ligado à fala, à colocação da emoção. Então, pode ser que efetivamente nos aproximemos destas substâncias que, de certa forma, comprometem o nosso veículo físico,
enquanto encarnados, levando em conta emoções. Então, experimento tristeza, o consumo da bebida ou do cigarro pode me amparar naquela emoção. Tenho euforia, a bebida ou o cigarro podem me amparar naquela situação, e por aí afora. Mas o que vai no desencarnado muda um pouco mais, porque vem a ideia da ilusão. E ela fica patente na medida em que os seus veículos físicos não precisam mais, estão nos cemitérios, nos crematórios, onde foram deixados porque o espírito permanece. O que é transitório adquire novas formas. Mas eles estavam ali, como se encarnados estivessem, satisfazendo emoções, mas mantendo uma ilusão. A pergunta que o Hilário, então, apresenta, a segunda pergunta muito interessante, diz respeito a quando é que vai haver uma transformação? Isto é, quando é que eles vão cair na real? Porque iludidos, experimentando essas emoções que poderiam ter tido, mas agora não têm, quando é que eles vão se transformar? Quando isso vai se dar? Olha, o Aulus é extremamente didático, mas, ao mesmo tempo, é rico nos pontos que vai nos colocar no parágrafo apresentado no texto. Vai chegar um dia em que a própria natureza vai lhes esvaziar o cálice. Vai chegar um dia em que a própria natureza vai lhes esvaziar o cálice, o que significa há um processo natural que não será modificado. Porém, e aqui é que vem a riqueza, há 1000 processos de reajuste no universo infinito, em que se cumprem os desígnios do Senhor. E como eles se chamam, ele vai nos apresentar 6 deles. 6. E deixa em aberto outros tantos que poderiam ter sido por ele acrescidos. O primeiro, aflição. O segundo, desencanto. O terceiro, cansaço. O quarto, tédio. Quinto, sofrimento. Sexto, cárcere. Aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. São fatores que levam a que esse processo possa eventualmente ser alterado, possa ser modificado. Podem ser outros 994. Ele diz que sim, são 1000 processos de que se vale a natureza. Por quê? Porque o reajuste faz parte da destinação que todos nós precisamos implementar nas nossas posturas se efetivamente almejarmos avançar, evoluir. O André Luiz, então, interfere para dizer, mas parece, pelo que eu estou vendo, eu posso estar errado, então me corrige rápido, que esses espíritos infortunados não vão se enfastiar tão cedo. Eles estão nessa loucura e ela parece lhes trazer prazer. E o Aulus concorda, é verdade, isso é verdade. Mas
quando eles não se fatigarem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Então, a última palavra que aparece no parágrafo anterior, o cárcere, tem um sentido mais detalhado do que a simples enunciação. Porque também nós e o Hilário queremos saber como é que vai se dar isso. Porque que o sujeito permaneça aflito, tá legal. Desencantado, quando perceba que aquilo não vai conduzir a nada. Cansado, porque percebe que a situação não se altera. Isso pode até desaguar no tédio. Sofrer, mas encarcerado. Sob que ponto de vista? Bem, é aí que o nosso texto adquire uma feição de detalhes que vale a pena parar e analisar. Porque Aulus vai se reportar às dolorosas reencarnações que significam uma luta expiatória para almas necrosadas no vício. Então, o encarceramento vai ocasionar, como ele coloca, ter que experimentar determinadas situações da reencarnação que, do ponto de vista espiritual, se fazem explicáveis. Elas são experiências dolorosas? Não resta a menor dúvida, são expiatórias. E ele apresenta, então, um quadro, que é um quadro, assim, extremamente doloroso. Significa, Nazil, que aquelas pessoas que, eventualmente, encontrarmos em tais situações foram viciadas no passado? A resposta tem que ser um sonoro não. Não. Mas que há a possibilidade de que aqueles que não conseguiram se libertar de viciações que tendem à animalidade experimentem encarceramentos expiatórios similares ao que ele anunciará, isto não tem dúvida. A gente não pode colocar sempre uma informação como se transformasse numa regra geral. Isto não é caracterizado pela doutrina espírita. Quando os espíritos nos instruem, e é o caso de uma obra como Nos Domínios da Mediunidade, eles estão a nos demonstrar a necessidade que temos de nos entendermos como espíritos. Mas pode ser que nós resolvamos permanecer, ainda que experimentando o tédio na realidade espiritual, como se encarnados estivéssemos. É uma opção, e toda opção se faz respeitável. Porém, permanecer na retaguarda não é algo que vai ser sancionado pela lei divina ad eterno. Não. Há momentos em que, para o nosso próprio bem, virão experiências graves assim. E ele começa a apresentar um conjunto de casos. O primeiro deles aparece com o nome que originalmente estava nos livros, inclusive quando esta obra foi escrita. Eu fui buscar a referência para ver se a palavra mongolismo era uma palavra que era usada quando o livro estava sendo editado. E era essa a palavra presente em livros técnicos. Livros técnicos, né? Só em 1965, a Organização Mundial da Saúde resolveu substituir a palavra mongolismo por síndrome de Down.
graças ao trabalho de John Langdon Down, aquele médico que descreve a síndrome e que usa o termo, fazendo com que, no ambiente médico, se entenda que é um termo mais adequado. Veja, ele coloca essa como sendo uma opção da chamada expiação que o espírito precisa experimentar. Tem N caminhos, porém, está aqui um que se revela adequado para o que ele vem nos descrever. O segundo termo que ele apresenta é a hidrocefalia, né? Essa condição da existência de muito líquido na área do cérebro, né? A presença de muito líquido, ela acaba trazendo comprometimentos para a saúde da pessoa gravíssimos. A pessoa experimenta uma pressão dentro do crânio muito grande, e isso acarreta danos neurológicos que, se não forem tratados, vão acabar por comprometer muito a qualidade de vida e, em alguns casos, o próprio desenvolvimento da pessoa. É um outro caminho que ele aponta. Ele aponta a paralisia como sendo um mecanismo que também serve para tal propósito. E nós sabemos que paralítico é aquele que neurologicamente perde a capacidade de movimentar voluntariamente um músculo. E identificam os exames e os médicos que isso decorre de um problema de natureza neurológica. A paralisia conduz à privação da sensibilidade dos sentidos, seja de maneira parcial ou seja de maneira generalizada. Ele apresenta a cegueira como um outro mecanismo expiatório. Apresenta a epilepsia secundária, né, que é qualificada como a manifestação que acarreta crises epiléticas em decorrência de uma lesão cerebral. Tá? Lesão ou condição que é facilmente identificada. A chamada epilepsia primária, essa aqui é a secundária, não tem causa conhecida, mas esta chamada secundária, e daí a denominação, ela advém de algum problema experimentado pela pessoa. Isso tanto pode ser tumor cerebral, trauma craniano, infecções como a meningite, o acidente vascular cerebral, eventual malformação cerebral. Vejam que é um problema que desencadeia o outro. Daí a colocação de ser um tipo de epilepsia secundária. Eu identifico e vejo as consequências. Ele apresenta em seguida o idiotismo. A palavra idiotismo, que, de certa maneira, permanece no linguajar daqueles que, tecnicamente, buscam identificar uma situação, para o trato em geral, costuma ser demonstrada como uma diminuição da capacidade cognitiva. Mas, tecnicamente, nós encontramos informações no sentido de que a pessoa experimenta uma insuficiência no desenvolvimento mental em relação com possuindo
lesões, deformações cerebrais, e que não deixam para que ela tenha condições de adquirir a capacidade de falar, para se autogovernar. Realmente um episódio de muita dor, de muita inaptidão. Ele põe, na sequência, o chamado aleijão de nascença, isto é, uma deformidade de natureza física que vem em decorrência da própria reencarnação. Está presente desde já. E termina a colocação que ele está fazendo, dizendo: olha, tem muitos outros recursos, angustiosos, mas necessários, e que podem, isso é o único ponto que me assusta, né? Porque você vê a internação numa condição dessa, é o encarceramento, com uma limitação dessa, vem a ideia expressada por ele que é angustioso, mas é necessário, só que aí ele explica o seguinte: pode funcionar em benefício da mente desequilibrada. Pode. Virá desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, trazem bons resultados. Na maioria das vezes. É o sentido do podem. É dizer, pode ser que não? Sim, pode ser que a pessoa traga, depois de uma experiência dessa, uma revolta muito maior, um inconformismo muito mais acentuado. O espírito se rebele contra aquela situação. Então, é por isso que ele coloca as coisas no sentido do poder. Poder. Pode produzir efeito? Pode, mas pode não. Pode desencadear algo que até amplifica aquela condição que o espírito experimentava. Vejam vocês, as duas primeiras palavras, emoção, ilusão, a terceira condição, a internação. Então, tenho maneira de abandonar? Tem. E por isso você tem etapas para vencer estas situações. Mas não quer, bom, então é necessário, se faz necessário internar. Evidentemente que esta pessoa deverá contar com a prova de disposição, de amparo daqueles que estiverem ao seu lado, porque todas essas condições são limitadoras, e algumas absurdamente limitadoras. Então, o espírito estará numa condição que vai depender do amor, da caridade, daqueles que conviverem com ele, seja no grupamento familiar, ou seja, nas instituições em que ele precisará ficar. É muito complicado, às vezes, ter a pessoa na companhia regular do dia a dia, porque tais pessoas dependerão de alguém que lhes socorra num período de horas que é o dia todo, é full time. Eu contei e narrei como sendo uma das experiências que mais me marcaram na presente reencarnação, a visita que tive a chance de fazer ao trabalho da Fundação, aos trabalhos da Fundação Casas André Luiz. Foi uma experiência extremamente marcante, porque conheci espíritos com os quais pude interagir na medida em que eles percebiam a minha presença, porque também há aqueles que lá estão que não são capazes de perceber a presença de outras pessoas e que, ao nascerem, foram deixados lá. As famílias, diante do peso de um encargo, que é a manutenção, porque é necessário trabalhar, é necessário prover,
São pessoas que demandam tratamento, acompanhamento permanente. Então, deixam esses espíritos aos cuidados de pessoas generosas e o trabalho meritório da Fundação Casas André Luiz é, assim, é fenomenal, fenomenal. Eu saí dali extremamente impactado. Dani estava comigo, quem nos levou foi o Paulo Figueiredo, também na companhia da esposa, e foi um dia que nós aproveitamos no sentido de refletir tanto do processo expiatório, porque tivemos a chance de acompanhar espíritos a partir dessa visão que André Luiz nos traz, mas também pudemos ver o quanto a dedicação de funcionários, monitores, dirigentes, torna a vida daqueles espíritos uma vida suportável. O exemplo de amor, de atenção, nos comoveu muito mais do que perceber a presença daquelas criaturas naquele estado de encarceramento. São situações muito difíceis. Aqui em Bauru, o Lar dos Desamparados também nos mostrava situação semelhante. E quem teve a chance de comparecer em visitas, certamente saiu dali impressionado. Não apenas com o que nós temos a oportunidade de constatar nos espíritos em processo expiatório, mas no trabalho dirigido em favor deles. E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, tá? Estou me reportando a esses dois, poderia até dizer de outros que eu tive a chance de ir, mas para a gente ver como é que a lei divina toma relevância, assume a pauta de reorganização dos nossos desequilíbrios. Volto a insistir, porque o Aulus partiu desse caminho. Existem 1000 processos diferentes. 1000. Porém, você vai poder identificar alguns deles e ele os apresenta. Não fecha, são 1000. Ele dá para nós 6, mas são 1000. 1000. E nos chama a atenção, mais que 6, perdão. Ele, então, nos chama a atenção para o fato de que, mesmo tais internações, mesmo tais encarceramentos, podem não funcionar. Há uma condição, e vai depender, evidentemente, do quanto o espírito experimentará na sua experiência passando por um quadro assim. Né? Vale a pena ler, e aqueles que costumam anotar as referências cruzadas, né? Vale a pena ler na parte 2ª do Céu e Inferno o relato do espírito que, atendido por Allan Kardec, retrata ou descreve uma condição reencarnatória com limitações do que nós ouvimos aqui ser denominado idiotia. Vale a pena, tá? Quando a gente encerrar nossa conversa, na leitura da semana, aproveite para revisitar esse texto. Ele é muito rico e vai nos dar impressões muito favoráveis para a nossa compreensão daquele que é o resultado produzido no espírito que vem com tais limitações. Como diz o Aulus, e a gente repete para avançar, é possível que as curas apareçam. É possível que as curas apareçam. Né? O André Luiz
então, resolve colocar duas questões para que o Aulus aprofunde o estudo. Se os nossos irmãos encarnados, envolvidos na devassidão, resolvessem considerar os seus caminhos, o que seria? Se eles voltassem à regularidade através de uma renovação mental com alicerces no bem, isso produziria efeito? Nossa, diz o Aulus, isso seria ganhar tempo, porque eles recuperariam em si mesmos e seriam amparados pelos amigos desencarnados. O que a gente está vendo aqui é um desamparo. Se a pessoa resolve voltar atrás e deixar de viciar-se, deixar de se envolver com aquilo que ele começa nos colocando, beira a animalidade. Não resta dúvida de que o amparo espiritual vai estar presente. Não é mais o polvo, não é mais o envolvimento, não é mais a fruição de alguém que não conseguiu também, na realidade, acordar. Você afasta esse tipo de coisa. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Vocês sabem como é que o Espiritismo encara a palavra milagre. Allan Kardec, a Gênese, segundo grande livro. Os milagres, como é que a gente encara? Fato admirável, não é algo além da natureza. Por isso é que ele usa a expressão a alavanca da vontade. Então, é preciso que o espírito que está envolvido em processos assim, e a generalização comporta muita amplidão, a gente pode incluir vários processos assim, se ele utilizar a alavanca da vontade, ele vai não só ter o amparo, mas como vai conseguir vencer. Agora, ele termina a sua locução dando para nós uma advertência que é bastante pesada, porque ele insiste, seria necessário manter ou despender um esforço heróico. Como a dizer que as emoções acabam nos conduzindo a esse tipo de postura e as ilusões nos mantêm a elas vinculados. A consequência é que a desencarnação vai nos fazer gravitar em busca daquelas mesmas duas situações, emoções e ilusões, impedindo-nos de ter aquilo que efetivamente precisaríamos ter, que é um despertar na realidade espiritual para o que podemos nela adquirir, aprender, desenvolver. Esse é o primeiro bloco do nosso capítulo, né? Um bloco forte, potente nas suas conclusões, nos seus enunciados, mas que não perde em nada do segundo, que é quando o Hilário então diz, olha, ontem nós fomos visitar um trabalho espírita em que os desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali vimos alguma coisa sobre a mediunidade. Agora, a gente está vendo aqui entidade viciosa valendo-se de pessoas que com ela se afinam na mais perfeita comunhão. Aulus, aqui, tanto quanto lá, eu posso dizer que vejo a mediunidade em ação? E a resposta é categórica, sem qualquer dúvida. Os recursos psíquicos nesse
ou naquele grau de desenvolvimento são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou faculdade de respirar. Eu sempre sublinho essas duas coisas, porque é comum as pessoas nos dizerem que a questão da mediunidade é uma questão de natureza de dom, de missão. E eu não descarto mesmo que alguns espíritos, Chico, Divaldo, Ivone e outros tantos que eu poderia aqui nominar, reencarnaram trazendo por missão o exercício da mediunidade. E, para tanto, negaram a própria convivência de uma maneira como nós a entendemos adequada. Foram criaturas isoladas, que sofreram, que foram perseguidas, que tiveram trabalhos diuturnos para colocar em pé o trabalho que trouxeram, mas também o trabalho de amparo a tantos outros. Espíritos abnegados, que nos dão o seu exemplo. Entretanto, está em O Livro dos Médiuns que todos somos. E o Aulus aqui agora diz, tanto isto é verdade, que é como você poder respirar, como você poder se locomover. É a mesma coisa, é algo natural. E essas forças estão no espírito encarnado ou no desencarnado à disposição para que ele use no bem ou no mal de si mesmo. Sinceramente, este parágrafo é um parágrafo que ajuda a gente sempre a esclarecer as pessoas que têm essa dúvida. Porque muitas vezes se ouve a recomendação de que se faz necessário desenvolver a mediunidade. Todos somos médiuns, no sentido de que todos temos recursos psíquicos que podem estar à disposição da realidade espiritual e a serviço do próximo. Entretanto, a ligação da palavra desenvolvimento está com a nossa capacidade de conhecer em profundidade o fenômeno para que ele, em sendo por nós desenvolvido nas suas várias modalidades, possa se converter em algo útil, primeiramente a nós, porque é muito difícil o exercício da mediunidade nos levar à prática do materialismo, nos levar à desilusão a respeito da continuidade da existência. É muito difícil. Por quê? Trabalhamos com espíritos que sobreviveram à morte. Então, essa realidade existe. Ela não é fantasia. Podemos, no início, achar que somos os criadores daquelas ideias, etc. Isso tudo decorre do quê? Do que se chama, então, o desenvolvimento, do conhecimento aprofundado. E que é um conhecimento que a gente vai desenvolver ao longo de um tempo que não está limitado a um espaço de anos. Não é alguma coisa que a gente possa aprender como uma conta de somar, de subtrair. É algo que você vai aprofundar, vai praticar, vai, aos poucos, entender na sua amplitude. Aí, o sentido do desenvolvimento, de algo que você, então, tem possibilidade de desenvolver e vai, então, trabalhando para que aconteça. É esse o sentido. O Aulus continua e aqui destrói justamente essas falas. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Não é dom, no sentido que as pessoas entendem o dom. Eu acredito na utilização da expressão
como fruto de experiência que nós temos. Então, a facilidade para manejar uma agulha de tricô envolve o dom de ter aprendido como fazê-lo da melhor forma possível. Dedilhar um violão, da mesma forma. Vontade a pessoa tem, mas às vezes não tem a disciplina para que possa chegar a colher o resultado daquilo. É um procedimento que demanda tempo, estudo, envolvimento, etc. Então, vejam vocês, não tem o médium nenhum tipo de privilégio, não tem nenhuma conquista feita. E diz ele, muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com esse dom, né? Com essa possibilidade a ser desenvolvida dentro daquilo que temos como oportunidade na reencarnação, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo por isso ao escândalo e à perturbação, em vez de trabalhar na extensão do bem. É dizer, o bem ou o mal vai depender da nossa atitude, da nossa sintonia. O que me adianta ter o acesso à realidade espiritual se nela eu me comprazo em utilizar recursos para prejudicar o outro? Ah, é um dom, é uma graça. Não, para com isso. Não coloque as coisas no sentido de que isso represente algo extraordinário. Você tem a chance, ele foi doado, daí. E aí? Como é que você vai usar essa potencialidade que vai desenvolver? Para o bem ou para o mal? Aí diz ele para fechar o raciocínio de maneira a deixar a gente cada vez mais estupefato com a visão lúcida. Não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, da mensagem pura de Jesus, a fim de dar à energia mediúnica um controle e mobilizá-la em favor da nossa sublimação espiritual. E isto é fazer a mesma coisa que se faz em relação à disciplina da eletricidade, que é capaz de trazer, então, o conforto até esse que nós usufruímos agora. Porque é graças à eletricidade disciplinada que nós conseguimos ter facilidades que nos fazem ver nesta força natural algo de proveitoso. E ficar privado dela, como quando acontece a queda da transmissão da energia, quando nos falta a instrumentação para poder utilizá-la, é ter várias vezes que passar por perrengues imensos. Então, percebam que a mediunidade entendida, desenvolvida, conhecida, trabalhada, pode se converter e se converterá num maravilhoso instrumento que ele denomina de sublimação espiritual, naquilo que entendemos o mais adequado. Então, nós olhamos, e eu citei aqui 3 exemplos, vou me concentrar num deles para que a gente possa ver. O da Ivone Pereira. O trabalho que a Ivone realiza com a mediunidade e que ela nos descreve em obras como Recordações da Mediunidade é um trabalho fenomenal. Ela se conscientiza de que precisa corrigir os rumos dos próprios passos. Tem a chance. Aquele célebre episódio que ela narra de ter um pedido de namoro
que se converteria no noivado e casamento apresentado, e quando ela chega na porta do ambiente onde aquele senhor a aguardava, para que eles pudessem conversar e avançar, e o espírito Charles ao seu lado, no ingresso, diz para ela: minha irmã, se você optar por seguir tal caminho, você vai contar com as nossas melhores vibrações. Mas conhecendo suas experiências anteriores, eu tenho a impressão de que você vai falhar mais uma vez. Se você deixar isso de lado e focar-se naquilo que prometeu seria o foco dessa nova experiência, eu acredito que você terá muito mais êxito. Mas a escolha é sua. A mim, como seu orientador, cabe dar esse recado. E ela então narra que as lágrimas foram abundantes, porque ela havia se interessado por aquele jovem. Ela gostaria de ter uma vida, um relacionamento, alguma coisa que lhe trouxesse, pelo lado da experiência reencarnatória, aquilo que uma boa relação nos traz. Porém, ela ouviu a advertência de alguém que depois, então, nos seus livros nós viremos a saber, estava com ela há séculos envolvido e tentando evitar que ela fizesse da existência uma nova existência encerrada pelo caminho equivocado do suicídio, porque ela houvera sido, por inúmeras vezes, uma suicida. E talvez se encaminhasse para outra experiência. Quando as adversidades surgiam, era o caminho equivocado que ela houvera tomado. Essa sua preparação lhe permitiu trazer-nos obras fenomenais. Uma delas, nós tivemos a chance de estudar em detalhes, que foi o livro Memórias de um Suicida, e que nos narra justamente as dores de alguém que, tendo condições de dizer não ao egoísmo, não à sua imprevidência, não à sua insatisfação, achou que colocar termo à existência era algo que não lhe traria complicações, mas trouxe. A sua narrativa, vinda por intermédio da mediunidade da Ivone, mostra o quanto o exercício de tal tarefa no campo do bem pode e nos ajuda. Somos gratos a ela, profundamente gratos, pelo trabalho abnegado que ela desenvolveu, pelo consolo que ela estendeu todos os dias em que esteve reencarnada em favor de todos nós. Seus livros são de uma preciosidade imensa. A psicografia, por intermédio dela, tem fluidez, tem logicidade e tem um conteúdo assombroso. É uma médium cuja leitura dos textos trazidos por intermédio dela a todos nos comove e, acima de tudo, a todos nos instrui. Então, percebam, é alguém cujo trabalho tem o caráter de uma missão, mas que poderia ser levado a efeito ou não. Foi para nossa felicidade e tenho imensa certeza de que para ela também, porque ela venceu a si mesma. Teve uma existência de muitíssimas dificuldades, muitíssimas, muita dor, muita decepção, porém, aquilo que produziu a nenhum de nós decepciona, a nenhum de nós deixa de comover no sentido positivo. Eles se aproximam de uma mesa onde está um
jovem. É um rapaz, como descrito pelo André Luiz, ele está fumando, tem a companhia de uma entidade que trazia para eles o desejo de compaixão pelo aspecto repelente em que ele se mostrava, e essa entidade, então, escrevia, escrevia, escrevia. Aulus pede que eles estudem. E a descrição é evidente. A mente daquele espírito reencarnado se embebia numa substância escura e pastosa, e pelas suas mãos aquilo escorria. Pelas mãos de quem estava com ele, aquilo escorria. Havia uma associação naquilo que eles estavam escrevendo. O encarnado entendia-se num momento de grande inspiração, só não sabia que essa inspiração era proveniente do desencarnado. Como eles não registram a presença dos observadores, porque estão envolvidos num outro tipo de sintonia, o Aulus, então, nos descreve. Esse irmão que está aí, cujo nome não nos interessa, é um hábil médium psicógrafo. Ele tem as células integralmente controladas do pensamento por esse infeliz cultivador da crueldade sob a nossa vista. Esse desencarnado faz com que a mente do encarnado seja imantada por ideias, por condições que revelam um propósito que o jovem não é capaz de perceber. Ele está induzido magneticamente e escreve páginas que são escabrosas por intermédio desse espírito que está aí e que nós estamos vendo. E aí dá uma segunda grande lição. Lembram-se da primeira, né? Foram tantas, mas estava na frase: o que a vida inaugura, a morte continua. E agora vem: encontramos sempre o que procuramos ser. O Hilário diz: escuta, mas esse camarada é médium na acepção do termo? Ele é peça ativa em algum grupo espírita, como a gente foi analisar? Não, esquece. Ele não tem nenhuma disciplina de natureza espiritual. Ele é só um moço inteligente, vivaz, sem maior experiência de vida e que está sendo manejado por entidades perturbadoras. O próprio Aulus se debruça sobre eles e os dois envolvidos, e aí diz: entre as excitações do álcool e do fumo, eles saboreiam juntos o que vão provocar numa reportagem perniciosa que vai colocar uma família em duras aflições. Ocorreu um homicídio e, na margem dele, não no ato, à margem dele, aparece uma certa jovem aliada a múltiplas causas em que se deplorou e se formou aquele deplorável acontecimento. Isto é, havia algum tipo de envolvimento que esta jovem tinha com a pessoa que foi morta ou que matou. Fica a dúvida, mas o fato é que aquele evento resulta na desencarnação de alguém. O rapaz que nós estamos observando é amigo de alguém que trabalha na imprensa. Ele próprio é dado à malícia. E com uma antena mental ligada a esses amigos que nós estamos vendo aqui, ele vai
elaborar uma crônica a respeito disso. E vai conseguir, pela amizade que tem, que essa crônica seja publicada. E a crônica diz sobre a moça em foco. E essa crônica vai fazer com que ela seja arrojada ao foco de toda essa situação. Vai ser escrito algo que não vai deixá-la à margem do episódio, mas vai envolvê-la nele. Mas como? Como? Por que ele vai fazer isso? Olha, quando isso sair, isso vai influenciar o público. A moça vai se ver de um lado para outro exposta a comentários, a apreciações que vão perturbá-la sobremaneira. Ela não se acompliciou com o mal, nunca colaborou com o crime. No entanto, o objetivo que tem esse obsessor é o de justamente fazê-la a experimentar uma depressão profunda na sua vida moral. E por que ele quer isso? Por que ele quer que ela descambe? Porque ele é alguém que com ela teve um envolvimento em existência passada e não aceita estarem separados. Mas ele vai conseguir isso? Quem sabe? Quem sabe? Pode ser que ela tenha pedido passar por uma prova assim para ver se venceria. Mas pode ser que sucumba. Seja este o momento em que ela terá que demonstrar a fortaleza de vencer ou não. E se ela não puder combater isso, será mais justo dizer se ela não quiser e não puder. Porque a lei, e aqui a terceira grande lição, não confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Então, se nós tivermos dificuldades, não resta dúvida de que elas são suficientemente trabalháveis pela nossa disposição. É uma questão de querer, não de poder. Né? Se ela não deliberar guerrear esse tipo de influência destrutiva, ela vai ficar perturbada. Agora, se ela deliberar fazer, é porque deliberar não lutar é porque ela se compraz nisso. E acresce as informações. Eles haviam estado juntos em regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação, e a menina acabou sendo beneficiada pelos favores daquele espírito que estava ali. Quando ele a reencontra na experiência física, ele resolve, então, continuar aquilo que eles haviam experimentado na realidade espiritual. O propósito dela talvez fosse outro, mas já que ele encontra a chance, e ele está tentando fazer. O Aulus diz, olha, eu não vou abrir as páginas desse romance, porque o nosso fim é estudar a mediunidade, mas esse envolvimento daria textos que certamente comoveriam, né? A colocação que o André Luiz faz agora é bastante interessante. Então, a gente fica pensando, quando olha essa situação, que fenômenos gerais de intercâmbio existem sem que a humanidade encarnada se perceba, se dê conta. Claro, faculdades medianímicas, ensina-nos o Aulo, e cooperação do mundo espiritual estão por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Toda associação é interdependência e influenciação recíproca.
recíproca. Daí concluímos que, e vem outro conjunto de 6 coisas para a gente parar e pensar: trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração são os meios que nós encontramos para poder buscar os princípios superiores da vida. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e prece. São o caminho que nós podemos buscar, porque em espírito, no plano das ideias, segundo as leis universais, nós não conseguiremos nos iludir. Elas são muito claras. Então, se a gente seguir este tipo de postura, vai usar as influenciações benéficas e conseguir, de certa forma, barrar aquelas que não são benéficas. É preciso a nossa disposição, é o querer que ele havia posto quando, falando sobre a situação daquela jovem que teria, sim, um problema gravíssimo pela frente, poderia vencê-lo se o quisesse. Se não quisesse, bom, a gente volta lá no início, né? As leis nos oferecem chance, porém, se nós relutarmos em aceitar as chances, tendo vontade de superar as limitações, nós entraremos certamente naquelas reencarnações ditas expiatórias, né? Acabaram de sair do ambiente e vem a terceira, curta, mas também muito importante fase. Porque quando eles saem do ambiente, se deparam com uma ambulância, e na ambulância identificam ao lado do condutor do veículo um homem com cabelos grisalhos e que tinha junto, abraçando com naturalidade, com doçura, uma entidade que apresentava elevação pelas vestes que traziam, porque era alguém que a própria condição revelava a sua elevação. O Hilário, então, faz a pergunta: quem que é esse homem tão bem acompanhado? Aí, a lição do Aulus: nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Mas ele é espírita, e esta, meus amigos, é a lição que o capítulo traz. Porque mediunidade tem um sentido para o espiritismo. Porém, é algo presente na medida em que somos espíritos reencarnados. E o Aulus, então, vai explicar, com todo o respeito que a gente deve ao espiritismo, é preciso lembrar que as bênçãos do Senhor descem sobre qualquer expressão religiosa. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso. E, por seus hábitos de ajudar ao próximo, ele faz credor do auxílio que recebe. Não lhe bastaria um título de ser espírita, médico, para ter influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar, sim, harmoniosamente com uma entidade que lhe assiste, ele tenha uma boa consciência, um coração que irradia paz e fraternidade. Ah, mas eu posso dizer que ele é médium? Insiste o Hilário. Eu falo, claro, por que não? É médium de abençoados valores humanos, particularmente no socorro dos enfermos, no qual incorpora correntes mentais de espíritos generosos, voltados ao bem, que têm amor
pelos sofredores da terra. Como vemos, eles e nós é a parte derradeira do nosso estudo. As influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem para todos os lados. E por todos os lados nós registramos a presença de faculdades medianímicas, que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou incorreta, indigna em que cada mente se sintoniza. Estudando a mediunidade no Espiritismo, com Jesus, nós observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento do bem. E volta ao exemplo da eletricidade. Não basta alguém ter uma poderosa cachoeira se não disciplinar através da usina o aproveitamento daquela queda d'água. Aí sim ele vai obter necessário proveito. Então, não nos basta ter a percepção da realidade espiritual, como todos nós mais ou menos a temos. É preciso canalizá-la para o bem. Isto é a mediunidade sob a ótica espírita. O Livro dos Médiuns nos demonstra as inúmeras formas, mas a doutrina, notadamente em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos demonstra como canalizá-la para o bem de nós mesmos e daqueles que nos rodeiam. Eu disse que era o capítulo da arrumação e porque agora, para que não ficasse aquela ideia de que a reunião mediúnica é o único lugar em que nós temos a oportunidade de exercer o bem em favor de nós e dos outros, ele nos fez ir à rua, ver nos diversos ambientes como é que somos permeáveis, ressaltando como em mecanismos, e aqui eles tanto insistem, né? A ideia central de para onde dirigimos os nossos pensamentos. Se voltados para o bem, não resta dúvida de que seremos muito bem amparados. A gente se reencontra na próxima semana para dar continuidade aos nossos estudos. Obrigado.